Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crede, levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crede, levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é dia 24 de novembro de 2021. O estudo de hoje abordará o capítulo 18, os itens 6, 7, 8 e 9. Muitos os chamados e poucos os acolhidos, os que dizem Senhor, Senhor. Hoje, até o momento, com áudio, estão o Jaime, a Meire, a Regina, o Solano, o Jalmar, a Graça, a Cleide, o Zé. E sejam
todos bem-vindos a mais esse estudo de hoje. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita, nossa casa, pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Então já faz a prece, Graça. Aproveita aí. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos abrace com todo o seu carinho, abrindo a nossa mente, o nosso coração para mais esse estudo da noite de hoje, para que possamos aproveitar todos os momentos e junto pensarmos e analisarmos cada palavra do Mestre, para nos testar, inclusive, se estamos realmente buscando a sabedoria que ele nos passou. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais que aqui nos cede o espaço para a gente aprender um pouco mais e agradecer a Deus, nosso Pai, por nos dar a oportunidade do aprendizado, porque sabemos que só através do autoconhecimento, do conhecimento e da prática do bem é que teremos direito a falar Senhor, Senhor. E poderemos ser também um dos escolhidos, porque cada um é que se escolhe. Que nós sejamos fortalecidos espiritualmente para uma ótima produção do estudo da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Posso fazer se ninguém mais quiser. Faça a leitura? Quem faz? Imagina. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, os que dizem Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios, em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus, capítulo 8, versículos 21 a 23. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva e transbordaram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a chuva e transbordaram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, e semelhante em Lucas 6, versículos 46 a 49. Naquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Mateus 5, capítulo 5, versículo 19.
Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo mestre ou senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança da forma podem impor-se aos homens, mas não a Deus. E é em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração desfila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançar a graça em sua presença é a da prática sincera, da do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instruções humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens se conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão roldão. Há mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás, eu fiz uma publicação no Face que eu não me lembro de onde eu tirei e tenho quase absoluta certeza de que não é de autoria minha, porque, sei lá, porque trouxe uma reflexão que não é muito para que seja meu, entendeu? E eu, infelizmente, esqueci de citar a fonte, me penitencio por isso. Essa postagem é curta e ela diz o seguinte: primeiro seja, depois haja e por fim fale. Não faça o contrário para que você não se torne um hipócrita que fala o que não faz e faz o que não é. Muita gente aí se diz evangélico, se diz espírita, se diz católico, né? E na primeira contrariedade que tem, num acidente de carro, numa briga de trânsito, num desentendimento com o vizinho, arma barraco, sai agredindo, sai batendo boca, sai falando palavrão, sai ofendendo e sem qualquer tipo de respeito à pessoa humana, e depois vem falar, né? Eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou cristão, eu aceitei Jesus no meu coração. E eu tive na semana passada um caso que eu peguei que era exatamente isso. O cidadão, ele teria supostamente ameaçado o seu vizinho e sua vizinha, que era uma senhorinha, e aí na hora que ele foi interrogado, né, lá no final do processo, ele vira e diz que ele era evangélico e que os vizinhos o perseguiam por ser evangélico, né?
e que não, ele nunca ameaçou esses vizinhos. Só uma vez que ele ficou bravo, que ele admite que ele foi lá e falou palavra de baixo calão para esses vizinhos. E aí, na hora de fazer minhas alegações finais, me veio um sentimento de indignação. Era meu papel ali, né? Eu era o órgão de acusação. E ali eu questionei, eu falei, que evangélico, que cristão é esse? Que vamos imaginar que a versão dele fosse verdadeira, porque toda a vizinhança testemunhou contra ele que ele tinha realmente ameaçado a senhorinha lá, né? O cara se diz cristão, o cara diz que é vítima de perseguição religiosa porque ele é cristão, e vai lá bater boca com a mulher? Que exemplo se espera de um cristão que é perseguido? Se nós fomos perseguidos por nosso espiritismo, ou por nossa fé em Jesus, ou seja lá que fé que a gente tem, e se a gente realmente aceita no nosso coração e no fundo da nossa alma aquilo que Jesus nos ensinou, primeiro mandamento, seja manso, seja humilde, seja caridoso. Os nossos irmãos cristãos primitivos foram cantando hinos de louvor enquanto eram encaminhados para o Coliseu para serem comidos pelos leões ou serem transformados em tochas humanas. Ninguém pegou em arma, ninguém fez guerra em nome de Jesus, né? Desses cristãos legítimos. E de repente a gente vê muita gente aí fora se envolvendo em briga, se envolvendo em picuinha, briga para disputar cargo de quem vai ser o diretor financeiro, por exemplo, da casa espírita, ou o cara quer ser o presbítero da igreja, ou o pastor da igreja e não consegue, e fica bravo, e fica fazendo futrica, e fica fazendo briga, tentando conquistar cargo dentro da organização religiosa. E fora as notícias que a gente sabe que existem, infelizmente, de pessoas que, em nome de Jesus, arrecadam dinheiro e se beneficiam com isso. E fazem discursos maravilhosos, né? Fazem palestras, tratam, conhecem a Bíblia, conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, conhecem toda a doutrina e toda a doutrina de cor e salteado, e tem coragem de agir, mesmo ciente dessa doutrina, de agir de forma diversa, sobretudo quando ninguém está olhando. Só que ali está escrito, né? Eu acho que isso é uma mensagem que é muito clara e é destinada a todos eles e desculpa, a todos nós também. Vou me incluir aqui também, porque eu tenho que vigiar a todo momento os meus atos. Se eu estou apontando isso, quando eu aponto um dedo, tenho os outros 4 dedos apontados para mim, né? Então eu tenho que, na verdade, eu não vou consertar ninguém a não ser a mim mesmo, né? E se eu conseguir consertar a mim mesmo, e na hora que nenhum encarnado estiver olhando, eu manter a coerência, talvez com isso, e não por ficar dando lição de moral em ninguém, mas talvez pelo meu exemplo, talvez pelo nosso exemplo aqui, né? A gente está aqui numa quarta-feira, né? Podia estar fazendo coisas muito mais interessantes nesse horário do que estar reunindo, debatendo e refletindo sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, né? Se a gente conseguir realmente, pelo nosso exemplo, pela nossa conduta, ter uma coerência, aí vai ser a casa que está erigida sobre a rocha. Pode vir vento, pode vir pessoas desequilibradas nos ofenderem, a gente pode passar por qualquer situação, desilusão familiar, né, um parente que te ofende, alguém que você ame muito, que te decepcione, mas se você realmente tiver apego ao que Jesus nos ensina, e se isso de alguma forma for inserido no seu DNA, dentro das suas entranhas, dentro do seu âmago mais profundo, queridos, a casa vai estar sólida e pode vir a prova mais dolorida, mais sangrenta, você vai estar louvando a Deus, você vai estar agradecendo, você vai adotar uma postura de agradecimento a Jesus, venha o que vier, né? E certamente a espiritualidade amiga,
né, ou os anjos de Deus, se quiser usar a terminologia dos irmãos evangélicos, ou dos irmãos católicos, os santos, né, da Igreja Católica, né? Enfim, os nossos irmãos que estão lá velando por nós, certamente vão tomar conta da gente, nos dar a força necessária. E o dia que a gente não sentir, né, a gente tiver aquela sensação de que não tem mais chão, não é porque não tem mais chão, é porque Jesus está carregando a gente no colo no momento da pior dificuldade. É isso. Muito obrigado, gente. Eu agradeço aí a atenção. Gente, acho que o Jaime foi muito feliz aí na coerência que devemos buscar entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Isso não é uma coisa fácil, mas quando a gente vê alguém fazer isso, a gente admira. Mesmo quando a pessoa não tem lá bons princípios, mas quando ela consegue ser coerente com o discurso e a ação, você já olha para aquela pessoa de forma diferente. Se nós vemos uma pessoa boa, uma pessoa correta, fazer isso, a pessoa vira um ídolo para nós, porque não é comum. Deveria ser comum, a gente deveria buscar isso o tempo todo, mas é comum a gente achar que está sabendo o que está falando e muitas vezes nem está sabendo. Portanto, como é que vai agir dentro de um discurso que é duvidoso? Não é a dúvida entre praticar e o planejado ou não, porque o planejado foi mal planejado. Então, na hora da realização, só vai aparecer problemas, né? É muito comum a gente não estar, assim, vigilante, não estar se instruindo, não estar buscando a verdade. É comum, muitas vezes, a gente colocar os nossos defeitos nessa análise. Então, por exemplo, se eu quero comentar sobre a falta de esforço, seja lá de um político, de um devedor, de um irmão qualquer que tenha suas dificuldades demonstradas e você está numa condição de espectador, de repente você se sente até num direito de emitir uma opinião sobre aquilo, mas não tem conhecimento de causa daquilo que o outro está passando, a gente já deveria se conter nessa hora, para não correr esse risco da incoerência entre o que você vai falar e depois a sua dificuldade também de praticar, como você está vendo. Aprender com erros tem sempre a possibilidade de ser com seus próprios erros, mas muitas vezes aprender com os erros dos outros. Para isso, você tem que estar dando atenção, amor, se colocando na posição do outro para aprender com o erro do outro. Então, é fundamental essa coerência.
mas não é fácil alcançá-lo. Basicamente é isso que eu gostaria, um complemento ao que o Jaime, felizmente, abordou. Presente. Então, tudo isso que os dois colegas falaram realmente tem tudo a ver, provavelmente, com a nossa não identificação como ser individual na sociedade hoje. O que somos? Nós somos seres? Não, nós somos número, né? Quando chegamos na repartição pública, qual é o seu CPF, né? Então, já nos conhece por isso. Então, hoje é tão incomum as pessoas chamarem pelo nome, conhecer, né? Então, tudo isso nós somos uma coletividade, temos que pensar junto. O que o líder pensa é o que nós temos que pensar. Então, fomos perdendo a nossa identidade e hoje não somos indivíduos, né? Não somos, apesar do nosso livre-arbítrio, nós somos seres pensantes numa sociedade onde as mentes mas querem comandar. Por isso que o mundo chegou no ponto que chegou. E ser realmente fiel a alguma coisa na sociedade que nós vivemos é dolorido mesmo. E você perde amigos, você afasta da sociedade, se você quiser, tirando as suas máscaras, porque nós usamos máscaras em quantas reencarnações. E agora nós temos consciência do nosso papel. Como espíritas, como pessoas que já conhecemos, já buscamos a verdade, como pessoas consideradas pelos trabalhadores de última hora, não porque sabemos muito, mas se sabemos da nossa responsabilidade, é muito maior. Então, nós temos a obrigação de deixar essas máscaras para trás e ser idênticos mesmo. Jesus nunca foi desmascarado porque ele tinha a identidade dele. Eu vim e vim para mostrar o que eu vim fazer. Então, nós temos que ocupar os nossos espaços. E, provavelmente, essa separação, né? Mais uma vez apareceu aquilo ali. Vão ser retirados e levados onde haverá choros e ranger de dentes. Esses tem que ser mesmo afastados. É aquele que faz o mal e quer fazer o mal. E não vão melhorar e não adianta, não terão chance mais, porque eles não vão ajudar no progresso para a Terra sair de prova e expiação com um planeta de regeneração. Então, por isso que quando eles falam que estão limpando os umbrais, né, grossos, estão tirando aqueles espíritos endurecidos, aqueles falsos cristos que fizeram um tanto de falsos profetas. E será que nós também não estamos nesses falsos profetas? Precisamos tomar cuidado. Então, ainda vamos ser peneirados. Vamos saber se vamos fazer parte do joio ainda do trigo, porque agora que é o ponto final. Então, muitos, não adianta falar Senhor, Senhor, e não fazer o que o Senhor pregou. Porque ele não veio para proselitismo, ele veio para nos mostrar como fazer. E deixou muito bem delineado todos os passos. E por desobediência, nós continuamos a estar desencaminhados. Então, é fácil ser espírita? Também não. Da mesma forma, como estão as nossas políticas? Cheio de pessoas que usam a Bíblia, usam o nome de Jesus, usa e depois está lá. Quantos deles trabalham para a humanidade? Se trabalhassem, o mundo não estaria como está. E, no entanto, vejo, e o uso da palavra de Jesus, do Evangelho. Eu sou evangélico, eu sou espírita. E mais ainda, a cobrança maior ainda, dizer que é espírita, conhece a doutrina, que se é espírita, sabe que é a verdade, que essa é a verdade. Que o mundo inteiro, desde quando o mundo é mundo, essa verdade existe. Ela foi camuflada, nós fingíamos que não conhecíamos, e agora chegou a hora da prova dos 9. Não tem jeito mais. Então, quando ele fala que nem todos que dirão Senhor, Senhor, aí ele fala aqui, ó, não adianta, não basta chamá-lo de mestre ou senhor se
se não lhes seguem os preceitos? São cristãos aqueles que honram os atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo o orgulho, o egoísmo, a cupidez, as suas paixões? O que nós mudamos? Nada. Continuamos fazendo as mesmas coisas, somos igrejeiros, vamos nas casas ou nas igrejas, fazemos as nossas oblações e saímos de lá, vestimos a capa e tiramos e vamos para o mundão. Quanto tempo, né, estamos fazendo isso? Então, quando ele fala que as palavras de Jesus são eternas, elas são eternas, são leis que regem todos os mundos, em Júpiter, em Marte, em Saturno, em todos os mundos, e vão modificando à medida que nós vamos evoluindo. Então, nós sabemos que a lei de Deus ela é imutável e o homem é que precisa mudar cada vez mais. Portanto, quando a gente fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos, é porque vamos sendo peneirados pela nossa própria consciência. E sobra muito pouca gente mesmo. Porque o cristão ele tem que estar em todas as repartições, como ele fala aqui, né, nas instituições humanas, políticas, sociais, religiosas, porque nós é que fazemos essas instituições, como o Jaime falou, né, a pessoa, o comportamento das pessoas, os exemplos, né, o bom funcionário, o bom empregador. Então, em todos os locais, nós temos oportunidade de nos comportar como cristãos, como pessoas que estamos buscando a evolução cada vez mais, mas, infelizmente, ainda estamos muito longe. Então, essa nossa mudança de prova e expiação para regeneração vai levar muito tempo ainda. A começar que destruímos as florestas, ainda comemos os irmãos mais inferiores, né? Comemos as carnes da vida ainda. Então, fizemos tudo errado ainda. E ser espírita, tem uma parte aqui do Emmanuel que fala assim, o espírita, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Podemos ir lá no Evangelho saber como que reconhece o bom espírita, né? Então, a gente precisa pensar como estamos caminhando na evolução do nosso espírito, porque a evolução é individual. Portanto, salve-se quem puder. Obrigada. Então, a reflexão de hoje foi por um caminho muito interessante, né? E muitas das vezes ela vem se concluindo, ou vamos dizer assim, mais um passo que a gente dá quando a gente está junto aqui, né? Ouvindo cada um de vocês. E o primeiro pensamento que a gente tem é esse daí, né? Que é justamente a gente não ficar só no reino das palavras, né? A gente partir para a ação. Aí tem essa dificuldade que vocês falaram. Por que tem essa dificuldade? Porque nós somos ainda imperfeitos, como vocês bem colocaram. Só que a gente está num momento, assim, que a gente não pode negar o que a gente sabe. Não é só por causa da transição, a transição da humanidade, a nossa transição, a transição do planeta. É porque cada oportunidade que a gente tem da reencarnação é uma oportunidade que a gente precisa pegar com muito afinco. Porque, apesar da gente não lembrar, a gente pediu muito a Deus por essa oportunidade nova aqui, né? E a gente aprende isso no Espiritismo. Então, olhando dessa forma, e pensando num artigo que eu li aqui, na TV Mundo Maior, que estava explicando por que Raul Teixeira, aquele palestrante espírita, ele fala que, por exemplo, ser espírita não é para quem quer, mas para quem aguenta, né?
E no caso aqui no texto também fala de que ser cristão é seguir, né? Vamos pegar ao pé da letra e usando a lógica, né? O raciocínio. Para ser cristão tem que seguir Cristo. Então, não adianta a gente dar desculpa. Ah, mas o fulano, mas é que é difícil, mas... A gente tem muita mania de dar desculpa, que a culpa é do outro, a culpa é porque não deu tempo, a culpa é porque não há, sei lá. A gente tem que parar com isso, sabe? E no meu modo de ver, eu entendo que muita gente não entende isso. Quando muitas conversas que eu tenho, inclusive em família. Mas a partir do momento que a gente começa a estudar, a buscar reforma íntima, a ler, a se interessar, a estar aqui no estudo, ou simplesmente ouvir, ou ver palestras, ou né, estar nesse meio e querer uma mudança, para mudar a gente precisa, sabe, como diz o Raul Teixeira aqui, tomar a rédea da vida. Não pode, sabe, achar que, meu Deus, não sei, porque será? Toma a rédea da vida, sabe? A gente tem que procurar as respostas das nossas aflições. A gente tem que, sabe, cada dia parar de reclamar. O ser humano reclama muito. O que mais a gente faz é reclamar. A gente tem muita coisa. Então, vamos deixar de ser assim. É difícil? Claro que é difícil, mas vamos deixar de ser assim. A gente tem tudo aqui. Como é que vai? Pessoal, um dia, se a gente tiver, né? Se tivermos o merecimento de Jesus estar à nossa frente, ele vai olhar, o que você fez, meu filho? O que você está fazendo? Você consegue me explicar? Você vai falar para ele, não, mas então, Jesus, aqui é por causa de fulano, de ciclano. Eu duvido que na hora na presença de Jesus, ou de, né, assim, se a gente tivesse essa possibilidade, que a gente conseguiria dar essas desculpas, porque Jesus, Deus, né, nos vê por dentro, cada infinitésimo de pensamento nosso, de sentimento, de tudo, sabe? É um scanner completo, muito mais até do que a gente imagina. Então não tem como a gente chegar, por exemplo, nessa altura da vida ou do estudo e querer dar desculpa, sabe? Então, quando ele fala aqui que a gente precisa ter essa prática sincera da lei de amor e de caridade, então vamos buscar isso aí. Mas está difícil, mas vamos. Por que está difícil? É porque eu estou esbarrando aqui e aqui. Então vamos tentar consertar isso aqui. O que eu posso fazer nessa vida? Né? Sim, exatamente. Aqui mais dado, mais será cobrado. Então, cada vez mais que a gente tem esse conhecimento, a gente não pode negar. Sabe? Então, mas dependendo da pessoa que a gente conversa ainda, que não tem... Isso já aconteceu comigo muitas vezes, acontece ainda. Que não tem, assim... Eu não sei explicar se é assim, a consciência da responsabilidade, eu não sei o que é exatamente. Mas é difícil, porque a pessoa sempre tem uma desculpa por alguma coisa. Sempre tem uma desculpa. Mas é fulano, mas ciclano, é porque eu... Sempre tem né? Então, o mais importante que a gente compreende com o Espiritismo é que a gente precisa reformar a nós mesmos. Esse negócio de querer mudar o mundo, a gente não muda. O mundo vai se tornar melhor se a gente mudar nós mesmos. Né? Dá para mudar tudo numa vida só? Não dá. O mais importante é a gente arregaçar as mangas e fazer. Né? Por isso que ele fala das ações. É mais importante as ações do que as palavras. Sempre. Era isso, então. Obrigada. Vou falar pouco, né? Porque senão não vai dar tempo, tem muita gente. Com as suas palavras, Regina, me veio agora assim: tome a minha cruz e segue. É justamente isso. Jesus não disse que seria fácil. A Bíblia também nunca falou que vai ser fácil, que a nossa evolução é fácil, que tudo é fácil. Nada, não tem nada fácil, tudo é difícil.
Então, quando ele deixou, toma a minha cruz e segue, que meu fardo é leve, meu jugo é... Como é? Até eu esqueço. Eu sempre tenho escrito. Então, são essas palavras de Jesus que a gente tem que tomar no pé da letra e seguir. Mas é tão difícil, né? É tão difícil segui-lo, tomando tudo pela base do Evangelho, e porque a vida em si já é difícil. Mas também não vamos querer também botar uma túnica e subir na montanha e ficar lá orando. Também não vai dar certo. Eu não vou conseguir essa evolução, esse conhecimento que ele nos traz. Não é dessa forma, é junto, tem que ser junto. Tem que dar a alma e o corpo, tudo do que Jesus veio dizer. Então, cada vez que passa, eu sinto que é difícil, não tem nada fácil. É por aí mesmo que a gente tem que segui-lo, não é? Sendo ele o modelo e o guia, porque fora disso a gente não vai chegar. Nós vamos voltar aqui 1000 vezes e vamos repetir os mesmos erros se não tivermos a consciência do que estamos fazendo nessa encarnação. É por isso que a gente esquece as outras. Alguns poucos sabem o que aconteceu. O meu coordenador geral lá de Salvador, ele dizia que foi padre em uma dessas encarnações. Nossa, ele botava a mão na cabeça assim, eu já fui padre. Imagine como eu era cri-cri, que criticava tudo. Se eu ainda estou aqui ainda nessa terra, Brasil e tudo, então, o que eu não fiz lá atrás? Ele falava assim, hoje então eu me lembrei. Então, e eu também. O que foi que eu não fiz? Em uma das minhas encarnações, eu tive o privilégio de saber que realmente eu estava lá. Agora, na seta, eu estava jogando pedra, né? Na cruz ali, dizendo que, blasfemando. Porque não tem outra ideia, né? Do que como você está aqui hoje, ainda praticando às vezes os mesmos erros, se naquelas outras você não fez, ou deixou de fazer e está fazendo aqui agora, vivendo com alguém que às vezes é as pedras do caminho, que são eles ou elas que a gente tem que tirá-las. Então, é isso. Nós vamos, a cada versículo dessa passagem, a gente sabe que a porta é estreita, não é larga, não é por aí, não. A gente tem que realmente arregaçar as mangas e ir por outros caminhos, pelo menos amenizando, tirando as menores pedras. Se a gente não consegue tirar as grandes, pelas dificuldades do dia a dia, vai tirando as pequenininhas. E assim você vai subindo, não é? Vai tirando os espinhos, machuca um dia, o outro você tira, o outro depois você olha assim, meu Deus, hoje eu me feri. Mas é assim mesmo, né? É não perder as esperanças da evolução, jamais. Por mais dificuldades que tenha nessa, mas a gente não deve perder as esperanças, porque seria jogar fora uma encarnação tão bela, tão linda, que ficamos na fila pedindo por misericórdia de Jesus que deixássemos reencarnar no interior da Bahia, no sertão seco, que não tem nada, né? Que seria muito melhor para mim. Então, não vamos questionar porque nascemos em um lugar tão longe, tão seco, tão sem religiosidade, como eu nasci. Mas não é à toa que eu estou morando aqui em São José dos Campos, para ver se eu, pelo menos, galgo algumas coisas melhorzinhas para mim, para quando voltar não ser tão difícil. Muito obrigada.
Não, Zé, obrigado. Só completando aí que todo mundo disse, com muita propriedade, né? Dos muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Logo no início desse capítulo tem as características do homem de bem, onde fala lá algumas características, né? Isso já para nós é difícil pra caramba para seguirmos essas características e para sermos os homens de bem, mas a gente tem que seguir, porque, como já disseram aí, nós somos cristãos, né? E o cristão tem que seguir os ensinamentos do Cristo. Isso aí já basta, né? A gente não deve falar assim, eu sou cristão da boca para fora. Não é? Eu sou cristão só dentro de uma casa espírita, né? Ou eu sou cristão só quando me interessa. Tem que ser a todo momento, né? Nós temos que ser cristãos em todos os lugares, né? E quando diz aqui Senhor, Senhor, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, acho que é justamente isso, né? O quanto desses chamados que nós recebemos, que nós já sabemos, até falando do Espiritismo, né, que nós já conhecemos alguma coisa, né? Então, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? O quanto disso nós assimilamos. Porque se a gente for levar ao pé da letra esses ensinamentos de Jesus, que teria que ser levado, acho que pouquíssimos seriam os escolhidos, né? Poucos mesmo, eu acho, né? Porque é tão difícil você seguir, né? Desculpa de novo a minha repetitividade. A oração do Pai Nosso, né? Quem segue ao pé da letra a oração do Pai Nosso? Quem segue? Tem nós mesmos aqui falando, né? Mas aí fala, né? Eu tenho que ser homem de bem. Mas, se eu me apegar a isso, então, poxa, eu nunca vou ser? É claro que eu vou. Um passo de cada vez, porque nós temos mais virtudes do que defeitos. E nós sabemos os caminhos, né? Mas é uma redundância aí, né? Então, eu tenho que pegar a oração do Pai Nosso, que ela é a mais completa, onde contém, dentro dessa oração do Pai Nosso, contém todas as outras orações, e está contido isso aqui dos chamados. Porque a todo momento nós somos chamados, né? Agora, a gente tem que fazer acontecer. Não é querer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. E se eu não conseguir é porque Deus não quis, né? Deus não quis, né? Deus não quis. Não. Porque você sabe o que é certo e o que é errado. Você tem o livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio, né? E aqui tem uma passagem interessante, né? As palavras de Jesus são eternas porque representam a verdade. Olha só, representam a verdade, nós já sabemos que representam a verdade. Mas muitas vezes a gente deixou de lado. Porque ainda o nosso egoísmo, o nosso orgulho, ou até mesmo para a gente conseguir alguma coisa, poxa, eu não posso fazer agora aqui, não posso seguir essas palavras de Jesus, porque senão eu não vou conseguir. Né? E depois a gente acaba se arrependendo, etc. Tal. Mas a gente sabe o que é certo e errado, né? Talvez seja até um pouco duro isso que eu estou falando, mas serve como para abrir os nossos olhos, né? Inclusive, para nós repassarmos um pouquinho do nosso ensinamento para as outras pessoas, como sendo uma reflexão que a Regina até disse, até o Jaime disse, que vocês todos disseram, que foi muito, muito legal essa reflexão. E até nesse item 9 aqui, que ele é autoexplicativo, esse item 9 aqui dessa passagem. E é isso que a gente tem que tentar seguir, né? Essas características.
e ter isso em mente, que nem o Jaime colocou. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu vou ser cobrado. Olha só que interessante, né? E a gente está indo atrás de conhecimento, porque nós temos sede de conhecimento. Nós temos a sede do conhecer, né? Porque nós queremos ser pessoas melhores. E a lei do progresso, isso é inevitável, pessoal. Isso é uma lei natural, que é a lei do progresso. É isso aí. Obrigado, Solano. Obrigado a todos. Muito bom o estudo de hoje, muito rico. Eu só vou fazer só um adendo só sobre essa passagem aqui. Vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas ao invés de secá-las. Ou seja, Jesus pregava a bondade, o amor ao próximo, a humildade, e passamos por guerras tão sangrentas do passado em nome de Deus, né? E hoje também em nome de Maomé e tantas outras também se faz como se a faca ou fosse um objeto que a faca ou qualquer arma bélica que seja algo que você esteja defendendo a honra de Deus ou a honra de qual Deus, de Jesus, de qual for um espírito evoluído, né? E eu acho muito interessante essa passagem falando que vocês falaram mesmo a parte da bondade, que como a gente deve enfrentar as adversidades da vida, as dificuldades, quando a gente enfrenta com a calma, com a paz de espírito, por mais difícil que seja a prova, a gente consegue passar melhor por essa prova, porque a gente tem a proteção do plano espiritual, a gente consegue pensar melhor, pensar de uma forma mais clara, não se revoltando, não reclamando, como foi falado também. Mas eu achei muito, muito bom, muito rico esse estudo hoje mesmo. Acrescentou muito para mim, pelo menos. Muito obrigado, pessoal. Até o Jaime deu um exemplo também da parte a parte prática, né, que ele passou. Coragem, hein, Jaime, de falar de religião com esse povo. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu pensei, sabe o que eu pensei também? É que subiu o sangue na hora. E a vantagem é que a audiência ela é toda digital. O cara começou a querer bater boca comigo, o juiz desligou o microfone dele. Aí eu falei até o final que eu precisava falar, né? Mas eu só acrescento uma coisa que você estava falando, Zé. Tem cristão jogando pedra e atacando os irmãozinhos que praticam religiões africanas, como Candomblé, Umbanda. Que cristão é esse, né? Ou os traficantes cristãos, entre aspas, lá no morro, que estão expulsando donos de terreiros, enfim, que professam outras crenças que não a do pastor da igreja que esse traficante alimenta, né? E esse traficante vendendo droga, né? Para filhinhos de papai, entre aspas, né? Vão lá saciar seu vício. Na verdade, esses arautos da moralidade, né? Que eu fico pensando, nossa senhora, a pessoa tem que ter muita coragem ou não acreditar realmente naquilo que está fazendo para fazer isso. E é um suicídio isso, né? Porque é um suicídio espiritual, né? Vamos falar em termos de morte espiritual. Essa pessoa vai, quando ela chegar na frente da consciência dela, de Deus, seja lá o que for, né? E enfrentar aquilo que ela fez. Eu não queria estar na pele dessas pessoas, não. Eu tenho medo, né? Enfim, quero passar pouca vergonha, não muita, né? Um pouquinho, menos possível quando chegar lá do lado de lá, perante Deus. É verdade. Bom, vamos
podemos partir então para a prece de encerramento. Eu vou deixar aqui aberto para quem esteja disposto, quem tiver o coração tocado para fazer a prece, tá? Obrigado, pessoal. Quando a prece abre o som. Abre o som, você não vai fazer a prece? Quem, eu? Solano não quer fazer, Solano? Acho que hoje o povo... Nossa, vocês podem ficar à vontade, pessoal. Pode fazer. Se alguém quiser fazer, fique à vontade. Tá todo mundo esperando. Tá todo mundo esperando sua prece mesmo, Solano, pelo jeito. Tá bom, eu faço. A minha aguinha está aqui separada por causa da prece do Solano. Opa! Tá legal. Tá jóia. Então vamos lá, pessoal. E assim, né, pessoal, depois dessa nossa reflexão de hoje, dessa noite, assim como todas as outras, né, reflexões são muito salutares, nos traz muitos conhecimentos, e é uma forma desse alimento espiritual para a gente poder levar essa semana, né? Continuar a semana sempre com base nos ensinamentos do Mestre Jesus, sempre com base nos pensamentos, na vivência do nosso querido e amado Mestre Jesus, assim também como seus discípulos. E aqui que nós estamos, para aprender um pouquinho mais sobre esses ensinamentos e sairmos desse bate-papo um pouquinho melhores do que entramos. Para isso, a gente precisa muito da ajuda dos nossos irmãos no plano espiritual, que sempre estão aos nossos lados, nos ajudando, nos orientando e nos indicando os melhores caminhos a serem seguidos. Deus é justo e bom e nos deu livre-arbítrio para nós tomarmos as nossas próprias decisões, sempre com muito cuidado, com muita parcimônia, para não ferir o próximo, para não machucar o irmão. E assim, pedindo ajuda da espiritualidade amiga para a fluidificação das águas, colocando o remédio necessário em cada uma garrafinha, em cada copo, aqueles que podem deixar ao lado de vocês. Os nossos irmãos sabem o remédio que tem que colocar, até mesmo mais do que a gente, de acordo com o nosso merecimento. Mas sabemos também que o processo de cura depende de nós. Depende do nosso coração aberto, livre, desimpedido, deixando de lado todos os rancores, as angústias, as dores, as turbulências, o ódio, o egoísmo, fazendo florir o amor do Mestre Jesus. Esse amor que constrói, esse amor que une, esse amor que é tolerante, que perdoa, o amor que é benevolente. Vamos amar como Jesus sempre ama, perdoar como Jesus perdoa, sentir dentro de nós esse brilho intenso dessa centelha divina. E assim, vamos vibrando. Vibrar é emitir os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos de paz, harmonia, prosperidade e alegria. Vibrando sempre em nome de Jesus, o nosso divino Mestre e Salvador. Vibramos pela paz na terra, pela fraternidade entre os povos, pelos dirigentes de todas as nações. Vibramos pelo nosso Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Vibramos pelos nossos governantes, pela saúde dos enfermos, pelos doentes do corpo e da alma, pelos viciosos. Vibramos pelo reerguimento dos irmãos decaídos, pelos trabalhadores da seara do bem, pelas criancinhas, pelos jovens, pelos nossos irmãos velhinhos. Vibramos também pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo nosso trabalho. Vibramos pelas empresas, que elas cresçam e prosperem, gerando emprego a tantos trabalhadores necessitados de um trabalho.
Vibramos pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. E também agradecemos ao irmão Estevão, ao irmão Rodolfo, ao anjo Ismael, esses trabalhadores laboriosos da causa do Mestre Jesus, que não medem esforços para ajudar o próximo, independente de quem seja. Agradecemos a nossa mãezinha querida, a nossa mãe Maria, Maria de tantos nomes, para nós, Maria Aparecida, ela que nos ama, nos coloca em seu colo, nos dá o cobertor exato do tamanho do nosso frio, sem mais nem menos. Também agradecemos a Jesus, que é o nosso divino Mestre Salvador, e a Deus, causa primeira de todas as coisas, esse Deus que nos ama incondicionalmente. E assim, ó Pai, humildemente pedimos uma vibração por nós mesmos, criaturas que somos, tão pequenininhas ainda, mas com uma vontade imensa de seguir os passos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.